Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa diocese está completando 50 anos. Olha que alegria, né? 50 anos de criação e instalação canônica. E eu também celebro, nesse ano, 15 anos de ministério episcopal e 35 anos de padre. Deus quis unir essas histórias, né? Eu agradeço muito por isso, né? Eu também quero agradecer essa iniciativa da Pastoral Vocacional da nossa Diocese, que está acolhendo testemunho de ministros ordenados, principalmente dos nossos padres, sobre a história vocacional de cada um, né? Bom, a minha história vocacional é essa. Eu sou o caçula de 4 irmãos. São 2 irmãs, nem mais velhas, e 2 irmãos, 2 mulheres e 2 homens, todos vivos, graças a Deus. Meus pais já são falecidos, né? Eu entrei no seminário, eu já tinha 21 anos de idade e fui fazer diretamente já filosofia lá em Aparecida. Morei no seminário Bom Jesus. Só para informação de vocês, hoje Pousada Bom Jesus, né? Esse seminário acolheu 2 papas, né? E quando acolheu o Papa João Paulo II, São João Paulo II, eu estava lá, estudando, fazendo o 2º ano de filosofia. Depois eu fui fazer a teologia em São Paulo, na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, né? Fui ordenado no ano de 1986 diácono, depois padre, na minha cidade natal, na minha paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Depois exerci vários meus serviços como diácono e, de modo particular, como padre, né? Fui nomeado bispo no ano de 2005 para a Diocese de Formosa, Goiás. Depois, no início do ano de 2006, mês de fevereiro, fui ordenado bispo e depois também tomei posse nesta diocese, né? E vocês sabem, no ano de 2013, o Papa Francisco me nomeou e eu fui transferido aqui para a Diocese de Franca, onde eu estou aqui, graças a Deus, e celebrando esse jubileu. Eu contei assim, rapidamente, essa história familiar e vocacional, porque eu gostaria de partilhar com vocês agora algumas coisas que eu acho assim muito importantes na história vocacional, na nossa história, na minha e na história também de cada um de vocês que estão nos acompanhando, né? A primeira coisa importante é que Deus toma essa iniciativa, né? A vocação não é uma propriedade nossa. Deus confia no ser humano uma missão. Aliás, tantas missões, né? E nós, de modo particular, essa missão específica na igreja, como um ministro ordenado, como um consagrado, também como fiel leigo, uma fiel leiga, né? Então Deus é que nos chama, né? Ele acredita no ser humano e na nossa pobreza nós procuramos dar a nossa resposta. Então foi o que aconteceu comigo. Agora, Deus pode chamar diretamente uma pessoa, mas Deus prefere as mediações. Eu vou explicar para vocês o que são essas mediações. Por exemplo, a família. A minha família foi muito importante, né? Porque eu recebi no lar os valores humanos, primeiramente, né? Mas também os valores cristãos. Eu aprendi a rezar em casa, né? Aprendi as coisas de Deus em casa, através da minha mãe, das minhas irmãs, né? Como então é importante a nossa família, é um berço de vocações, né? Depois, uma outra mediação importante é a comunidade religiosa, a comunidade de fé. No meu caso, uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, que ficava numa colônia. Nós tínhamos que sair da nossa colônia e andar quase 2, 3 quilômetros para chegar até essa capela. Mas ali é onde nós rezávamos os terços de outras rezas. Não tinha tantas missas, porque era zona rural e nem sempre o padre poderia ir lá celebrar. Mas ali eu fui crismado, eu já tinha 4 anos de idade, né? Naquela época crismava criança, eu fui batizado na cidade, né? E ali também eu fiz a minha primeira comunhão. E depois, quando já tinha 16 anos, quando a minha família se mudou para a cidade,
a minha paróquia Nossa Senhora de Fátima, participando no grupo de jovens, participando na liturgia, e como foi importante, né? Essa comunidade, essa família de fé na minha vocação, né? Depois também o trabalho. No meu caso, o trabalho foi muito importante. Você sabe que quem mora na roça tem que trabalhar desde cedo, né? Estudava, mas também trabalhava, né? E depois, quando eu mudei para a cidade, como eu entrei no seminário, já tinha 21 anos de idade, eu tinha meu serviço. Era registrado, tudo, eu tive que pedir. Nós falávamos, pedir as contas, né? Isso que a gente dizia, né? Para poder entrar no seminário, né? E depois, é claro, quando eu falo igreja, o seminário, né? As 2 casas de formação foram muito importantes na minha vida, né? Mas eu quero destacar na história vocacional, principalmente a presença de pessoas, né? Aí eu volto à família, pai, mãe, irmãos, parentes, né? Depois professores, né? Colegas de trabalho, né? Padres, né? Que me acompanharam na minha vocação, né? Bispos, né? Como as pessoas, elas são importantes na nossa história, na história pessoal, mas também na nossa história vocacional, porque essas pessoas acabam nos sustentando no nosso caminho, incentivando, rezando. E quando eu falo pessoas, também falo dos santos, né? Os santos, que eu tenho alguns santos padroeiros que me ajudaram muito, né? O que me sustenta na vocação? A vida de oração, né? Nenhuma vocação se sustenta se nós não tivermos essa profunda comunhão com Deus, né? Através da oração pessoal e a oração da igreja também, principalmente os sacramentos, a palavra de Deus, né? Um diretor espiritual, sabe? Leituras de bons livros, retiros. Eu nunca me contentei só com o retiro que era programado para os padres na minha diocese. Eu sempre procurava fazer também, principalmente os exercícios inacianos. Então, a oração, vocês que estão me assistindo, ela é fundamental, né? Para a gente sustentar qualquer oração. Porque se a vocação é graça de Deus, quando eu procuro através da oração, então eu estou procurando essa força que vem do alto e que nos sustenta, né? Eu queria dizer assim para vocês que quando eu passo por momentos assim, difíceis, né, de desolação, de crises, todos nós experimentamos. A crise não é uma coisa ruim. Nós precisamos tirar lições dessas experiências. Nós temos momentos de alegria, de consolações, mas nós temos também as dificuldades que aparecem. Jesus até falou, né? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? Mas além das orações normais que eu costumo fazer, né? A recitação dos salmos, né? Eu gosto muito, a Eucaristia, a Palavra de Deus, como eu já falei, leitura de bons livros, tem algumas jaculatórias que eu costumo rezar. Por exemplo, o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Olha aqui, isso é a palavra de Deus, é um trecho do Salmo 26. Ou eu rezo também assim, Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Né? Ou eu confio em vós, Senhor. Né? Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Sim, são orações que, às vezes, fazendo algum serviço, caminhando, realizando alguma tarefa, a gente pode rezar, né? E isso vai me sustentando e me ensinando que eu tenho que colocar o meu ministério, a minha vida, a minha vocação nas mãos de Deus, né? O Espírito que é o nosso autor, né? São Paulo fala que nada poderá nos separar do amor de Deus, né? Nada poderá nos separar. Então, esse Espírito que vem em nosso socorro. E eu digo para todos vocês que sou muito feliz na minha resposta, né? A única coisa que eu me arrependo são dos erros, não da resposta. E se tivesse que dar uma resposta, seria a mesma, né? Seria a mesma. Claro, com a graça de Deus, né? Se Ele me concedesse isso, seria a mesma de um ministro ordenado. Ser padre, eu não pedi para ser bispo, né? Eu procurei seguir a minha vocação como sacerdote. O bispo é uma nomeação da igreja, né? Então, principalmente você que é adolescente, você que é jovem, né? Procure
discernir, principalmente com a ajuda da igreja, o que Deus quer de você, qual é a vontade dele para a sua vida, né? E, mais uma vez, vamos agradecer esses 50 anos da nossa história, né? Eu já falei das pessoas, quantas pessoas, né? Quantas pessoas, eu falo os operários da primeira hora, né? Mas tantas outras pessoas, bispos, padres, né? Consagrados, consagradas, né? Fiéis leigos, né? Seminaristas, diáconos, e todos, que ajudaram a construir essa história de 50 anos da Diocese de Franca, né? Que Deus seja louvado por tudo isso. E a minha bênção, né? Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.